Um bombeiro militar que estava de folga trafegando pela MT-220 entre Sinop e Juara socorreu 3 vítimas de um acidente que acabaram caindo com o veículo em uma ponte a 40 quilômetros do município de Porto dos Gaúchos. O militar é o sargento Alcides, de Juína. Ele falou à nossa reportagem como se deu esta ocorrência. Eu era residente de Sinop, né? E eu faço viagens para lá, né? Eu estava no meu dia de folga, retornando para tirar serviço no dia seguinte aqui. E no deslocamento de Sinop a Juína, na MT-220, na ponte do Rio Batelão, um senhor entrou na frente do carro, até já expliquei que eu tomei um susto, e falou que tinha um acidente envolvendo 3 vítimas. O carro se perdeu na poeira, né? E errou a ponte, né? E nisso o carro estava com as 4 rodas para cima, com água na altura do assoalho, virado ao contrário, né? No momento ele falou que tinha 2 vítimas que estavam ruins e uma estava em óbito. De pronto desci a ponte, um pilar mais ou menos uns 3, 4 metros de altura, de madeira, né? E aí encontrei a primeira vítima no barranco. Ela estava sentada, vomitando, com dificuldade de respirar. Só que ela conseguiu caminhar até um lugar mais seguro. E nisso ele falou, né, socorre meus 2 amigos que estão ali. E aí eu fui atrás das 2 vítimas, localizar as 2 vítimas, né? Qual que é o estado delas? Tá, a segunda, quando eu cheguei no barranco do rio, né, ele tava com água, com o Ricardo, tava com outro senhor abraçado. E a água do rio estava na altura da cintura, mais ou menos, né? E ele falou para mim, não deixa ele morrer, ele não está morrendo, socorre ele. E aí eu puxei esse senhor para fora do barranco, mais ou menos 1,5 metro, e quando eu peguei ele, eu já vi que ele estava muito gelado. E nisso eu verifiquei que ele estava sem respiração, entendeu? Coloquei ele na borda do barranco e comecei a fazer RCP, que é a massagem de ressuscitamento, né? E nisso ele não teve sinal. Depois de uns 2 ciclos, mais ou menos, e aí eu coloquei ele de lado, que é um procedimento para desobstruir as vias aéreas, ele vomitou. Entendeu? Quando ele vomitou, ele continuou ainda com respiração com dificuldade. E como se tivesse água nos pulmões, água na garganta. Fiz uma outra lateralização, coloquei ele de lado novamente. E nisso ele veio a vomitar e entrou em convulsão de novo. Entrou em convulsão. Quando começou a convulsionar, eu fiz estímulo doloroso, que é um procedimento nosso, que é fazer a pessoa sentir dor, para ela voltar à consciência. Depois de uns 2 minutos em convulsão, ele voltou a respirar. Só que ele não voltou à consciência. Nisso eu puxei ele para um lugar mais seguro, uns 10 metros mais ou menos, arrastei ele com a ajuda de um caminhoneiro. E nisso eu fui atrás do Ricardo, né? E o caminhoneiro foi pegar uma fita para mim, para poder fazer a amarração. E aí nisso, quando cheguei lá no Ricardo, ele falou que estava com dificuldade respiratória, estava doendo o pescoço, né? Estava com dor no pescoço, dor nas costas. E ele pediu para ajudar ele a caminhar pelo barranco, entendeu? E aí eu, com auxílio, né, segurei no braço dele e ele conseguiu sair do barranco. No barranco ele vomitou muito, entendeu? Quando ele vomitou, ele voltou a respirar melhor. E aí eu coloquei as 3 vítimas próximas, né? E nisso fiz uma amarração na segunda vítima, que estava com a parada cardiorrespiratória. Porque ele estava com sudorese. Sudorese é um suor que ele é pegajoso, mas ele é liso. E ele estava cheio de barro também. Então não tinha como segurar ele para levar ele para a estrada. Aí eu usei a cinta de amarrar carga, fiz uma amarração pelos ombros nele e a gente conseguiu levantar ele no barranco, que dá uns 3, 4 metros de altura, entendeu? E aí chegou na estrada. Quando chegou na estrada, não conseguimos nenhum veículo, né, para levar ele. Nisso tinha um motoqueiro que foi atrás de ligação 9293, só que ele não conseguiu torre em lugar nenhum. E aí ele voltou e falou que ia ter que levar. E aí eu coloquei dentro do meu carro uma estrada, um veículo de pouco espaço. E aí eu coloquei as 2 vítimas que estavam com sinais mais leves na parte estendida da estrada, né? E a pessoa que estava com mais grave, coloquei ela no banco do carona, né? E aí, mesmo no caminho, ele vomitou uma vez e ficou falando. Ele é muçulmano, né, esse senhor, e aí ele ficou rezando também. Quando a gente foi levantar ele do barranco, ele voltou à consciência, mas ele não caminhava, não conseguia nem levantar os braços. E aí ele foi carregado.
Ele foi carregado para a estrada. E o Ricardo estava com dor no pescoço e também vomitou no deslocamento, né? Chegando em Porto dos Gaúchos, foi encaminhado para o hospital municipal da cidade. Agora, uma ação rápida que salvou aí os três ocupantes do veículo. Graças a Deus consegui ajudar, né? E tem coisas que não tem explicação, né? Meu carro, 10 minutos antes, deu um probleminha, parei para tomar um café e foi bem o atraso que para mim chegar, entendeu? Então talvez até, se não fosse a primeira pessoa, a pessoa que me abordou na ponte, pela escuridão talvez eu nem iria ver o carro, né? Isso era que horas? Umas 7h30 por aí, entendeu? Então você vê, um atraso que a gente não tem como explicar, entendeu? Normalmente eu não paro, entendeu? Eu toco direto, né? A falta de iluminação também dificultou um pouco, né? Ali poeira, vários fatores, né? Sinalização, poeira, escuridão, né? Mas ali é uma ponte de bastante fluxo, né?